Então, já responde aí para mim, você tem medo de ser traída? Esse assunto, eu resolvi trazer ele aqui para essa live, pelo seguinte. Eu tenho feito vários atendimentos com mulheres que estão me procurando para ajudar na recuperação do casamento, ajudar a eliminar as brigas. E tem aparecido de forma bastante recorrente a questão da traição. Isso tem até me chamado bastante atenção, quanto que as mulheres estão realmente passando por dificuldades com a traição. Sendo que eu tenho que dividir em 2 grupos. Porque existe um grupo de mulheres que estão realmente passando por traições nesse momento na relação, e tem mulheres que não passaram efetivamente nesta relação por um episódio de traição, no entanto, se apresentam da mesma forma, né? Se sentindo mal, sentindo que estão sendo traídas ou que estão na iminência de serem traídas. Pronto, acho que agora eu voltei direitinho. Então, bom, esse assunto é especialmente para quem está passando aí. Esse assunto vai interessar especialmente para quem está passando por essa ansiedade, por esse medo de ser traída. E eu vou explicar por quê. O que acontece? Essa semana eu atendi uma mulher e ela me contou o seguinte, que ela está se preparando para casar, ela já vive há 2 anos com essa pessoa, vive muito bem, eles têm um casamento muito bom, muito harmonioso, e eles estão se preparando para oficializar a relação. Daqui a 1 mês será a cerimônia, vai ser uma cerimônia mais íntima, somente para os familiares, para os amigos. Mas o problema é que a medida se aproxima, né, da data do casamento, ela vem se sentindo cada vez mais ansiosa e temerosa que algo possa acontecer. E foi por isso que ela buscou a minha ajuda. O que acontece? O marido dela, né, mesmo não estando oficializado, né, amigado com fé, casado o marido dela trabalha viajando. E numa dessas viagens, num desses retornos, ela percebeu um arranhado no braço dele. Quando ela percebeu isso, ela nada disse, mas a partir daquele dia ela começou a ter muitos pesadelos, ela começou a sentir muito medo, ela começou a ficar com pensamentos que perturbam ela. Mesmo durante o dia, mesmo quando ela não quer pensar nisso, o pensamento simplesmente invade a cabeça dela, a mente dela, e ela fica imaginando o marido dela com outras mulheres, o marido dela traindo. E tudo isso foi acionado por esse arranhado que ela viu no braço dele. É importante dizer que não houve uma conversa entre eles sobre isso. Ela não sabe o que ocorreu, ela não sabe a origem do arranhado. Ele também não sabe que ela está passando por essa sensação ruim, esse mal-estar. A única coisa que ela tem, o único dado, é esse arranhado. E esse arranhado foi o responsável para acionar nela uma ansiedade enorme que ela está com muita dificuldade de se livrar. O que eu quero contar aqui para vocês, o que eu quero dizer para vocês, é de algo muito comum que é feito para tentar lidar com esses pensamentos perturbadores, com essa ansiedade que se instalou. Mas antes de eu te contar o que você não tem que fazer, o que você não deve fazer, eu preciso te contar um pouco sobre a origem do medo. Porque tem algo que eu não te contei nessa história. E esse algo vai fazer toda a diferença agora. Veja bem. Esse relacionamento que ela tá e que ela tá prestes a oficializar é um bom relacionamento. Mas acontece que ela já foi casada antes. Ela foi casada por 10 anos. E esse antigo relacionamento acabou por conta de inúmeras traições. Ela sofreu bastante, ela manteve esse casamento por 10 anos, no entanto, ele acabou, porque eram tantas as traições que chegou o momento que ela teve que dar um basta, que ela precisou pôr um limite naquilo tudo. Então, vejam, embora ela tenha visto um arranhado, né, um arranhão no braço do marido
desse marido que ela vai oficializar a relação, desse casamento que é muito bom, esse arranhado acionou para ela um alerta. Um alerta de algo que ela já viveu. Um alerta de algo que fez ela sofrer muito. E aí o organismo dela trabalhou integrado para ficar o tempo todo alertando a ela que ela precisa se proteger. Por isso é muito importante que, antes de eu te falar o que você não deve fazer, que você entenda como funciona o mecanismo do medo. Antes de mais nada, você precisa entender que o medo, ele é um mecanismo de defesa, ele é um mecanismo de proteção do seu organismo. Ele te protege de você não sofrer, né? Essa é a função do medo, proteger você de não sofrer. E como é que o seu corpo faz, né, para te comunicar isso? Ele faz isso a partir dos sintomas de ansiedade. Então, o que você tem, na verdade, você tem ali uma vivência. No caso dessa minha cliente, foi uma vivência real, né? Ela passou por um casamento onde ela passou por inúmeras traições. Esse acontecimento também poderia ter sido histórias que ela ouviu quando era criança. Poderia ter sido, né, notícias que ela viu no jornal, coisas até catastróficas, como marido mata a mulher porque ela teve medo de ser traída, ou então mulher se suicida porque estava sendo traída, sabe essas notícias? Então, quando a gente é muito novinho, muito pequenininho, às vezes a gente ouve essas notícias, né? Porque passam na televisão, às vezes um adulto comenta com o outro, puxa, você viu aquilo que aconteceu? A criança ouve aquilo e vai criando imagens na cabeça dela. Bom, o nosso cérebro, ele não tem como separar efetivamente o que é verdade do que é fantasia. Ele um pouco junta as coisas. Quem faz essa separação somos nós. Somos nós com o nosso discernimento, somos nós que estamos vivendo o dia a dia, que vamos separando o que é realidade, o que é fantasia, o que nós ouvimos, o que nós vivemos, né? O que é que a gente pode confiar como uma vivência que a gente de fato tem que se proteger, ou algo que a gente, na verdade, só ouviu falar ou nos aconselharam, mas que, na verdade, diz muito mais da maluquice da outra pessoa do que da nossa, né? Somos nós que fazemos essa separação e somos nós que vamos ali direcionando nossa mente. Porque a nossa mente é um organismo muito espetacular, criada especificamente para nos proteger. Então, eles juntam. Se uma história tiver lacunas, tiver coisas não compreendidas, o nosso cérebro vai fazer de tudo para preencher essas lacunas. Não importa se com histórias que a gente ouviu, não importa se com coisas que a gente imaginou, não importa se com cenas de filmes que nós vimos, ele vai fechar. Isso é muito importante de você entender e de você ter presente, tá? Com você isso. Então, essa é uma informação. Os medos, eles têm origens variadas. Isso é o que eu quero que você guarde, tá? Os medos têm origens variadas, origens diversas. Essas origens podem ser coisas que você viveu de verdade, coisas que você ouviu falar, seja na televisão, num filme, coisas que te aconselharam, principalmente daquelas pessoas que eram seus cuidadores principais e, portanto, pessoas que você podia confiar. Os medos, eles têm origens variadas, então você precisa guardar, armazenar essa informação antes de partir do princípio que todos os medos têm uma origem real, tá, gente? Beleza? Vamos continuar? Então tá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero que você lembre é: o seu cérebro é maravilhoso, ele está aqui pronto para te ajudar. No entanto, ele não consegue discernir muito bem realidade, fantasia. Quem tem que fazer esse trabalho é você, tá? Então, vamos lá, vamos voltar à nossa história da minha cliente, tá? A minha cliente viu esse arranhado no braço do marido. Esse arranhado pode dizer alguma coisa, mas também pode não dizer nada. Vocês concordam comigo? Ok. Só que
Não se trata, na verdade, de saber se ela está certa ou se ela está errada. Não se trata se isso é verdade ou se é mentira. Se trata de que ela está sofrendo. Ela, inclusive, está colocando em risco a possibilidade de não se casar, porque ela realmente está desconfiada de estar sendo traída, está com medo de ser traída. E esse medo, no caso específico dela, o arranhão acionou uma vivência que ela já tinha no passado. Então, deixa eu te falar o que você não pode fazer. De jeito nenhum. Se você estiver passando por um momento de extrema ansiedade. Isso que eu vou te falar vai servir se você estiver passando por uma situação semelhante a essa. Mas também vai servir se a sua situação não for relacionada a uma traição, mas você também esteja passando por episódios de ansiedade, de mente perturbada, de pensamentos que se intrometem durante o seu dia, te dizendo coisas, né? Te fazendo até que você tenha comportamentos que você não gostaria de ter, como é muito comum, né? Se tornar uma pessoa controladora, ficar seguindo todos os passos, olhar celular, ficar à espreita, comportamentos como esse que de repente você não quer viver, não quer ter, mas que vem tendo. E que você sabe que foram acionados pela ansiedade. Então, vamos lá. Você não deve fingir que nada está acontecendo. Veja bem, existe uma técnica que é muito ensinada, que é quando você está muito ansioso com alguma coisa, você desviar a sua atenção para outra coisa. Veja, não é que a técnica esteja errada, mas você tem que ter presente para você, tomar cuidado com essa técnica, porque é o seguinte, quando você tenta desviar a sua atenção, você tenta fazer de conta que nada está acontecendo, talvez sirva por um breve momento como algo que naquele momento te ampare, te faça se sentir um pouco melhor. Mas é importante que você entenda que isso vai ser por um breve momento. Lembra que eu falei que sua mente não tem como separar o que é fantasia do que é realidade? Só você consegue fazer isso através da sua vivência, do seu discernimento, da separação que você faz das coisas, do amadurecimento que você vai tendo? Então, se você desvia o pensamento, naquele momento, ok. Mas passou aquele momento, seu cérebro vai de novo acionar a ansiedade. Ele de novo vai dizer para você, epa, a questão não foi resolvida. A questão ainda está aqui, ela está em aberto. Então, peraí, deixa eu te dar um alerta de novo. Caso você tenha esquecido, viu? Deixa eu te alertar de novo que você está sob perigo. Entende? Então, desviar a atenção, fingir que nada está acontecendo, contar para você mesmo uma história de que não, isso é loucura da minha cabeça, na verdade, não há nada real. Não é esse o caminho, viu? Então, você não deve deixar para lá. Você não deve ficar se distraindo, ficar fazendo de conta. Então, vem o pensamento perturbador. Aí você pega e diz assim, quer saber? Vou para academia. Vem o pensamento perturbador. Aí você pega, quer saber? Vou dormir. Isso funciona por um curtíssimo espaço de tempo, eu diria minutos, tá? Daqui a pouco, o pensamento virá novamente, e às vezes até com maior força, vai vir a perturbação novamente, você vai ter pesadelo de novo, você vai acordar no meio da madrugada de novo, tudo desconforto vai vir junto. Então, esse não é o caminho, tá? Bom, agora você já sabe o que você não deve fazer. Mas eu, nessa live, não vou te contar o que você tem que fazer. Eu vou te contar isso amanhã. Vou te contar o que você tem que fazer, tá? Eu vou te dizer pelo menos 3 passos que são simples e muito eficazes para você fazer com que o seu cérebro largue de mão esse tormento, tá? Eu vou fazer desse jeito porque primeiro eu preciso que você realmente entenda o que você não deve fazer. Porque a experiência me conta que todas as vezes que eu faço live e falo um monte de coisas, às vezes lives até enormes, pouca coisa fica registrada. Então, dessa vez eu decidi que eu vou picar a informação para que você, de fato,
entenda o que você está fazendo, tá bem? Eu quero que você se livre dessa ansiedade. Eu quero que você tenha um casamento saudável, um relacionamento feliz. Mas para isso, você tem que ser autêntica. Para isso, você não vai poder ficar à mercê da sua ansiedade, à mercê do seu descontrole emocional. Você não vai poder ficar controlando todos os passos dele e deixando de viver a tua vida. Então, para que isso aconteça, primeiro precisa que você entenda, que você absorva essa informação de hoje. Bom, se você quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, no domingo agora, 8h30, eu vou fazer uma aula gratuita, muito completa, tá? Nessa aula, eu vou contar como eliminar as brigas no casamento e recuperar a felicidade nessa relação, tá? Então, é uma aula um pouco mais extensa, a gente deve ficar juntos por uns 40 minutos, mais ou menos, ou até mais, porque, na verdade, de conteúdo eu tenho para te falar, deve ser uns 40 minutos, depois eu vou abrir para perguntas, então a gente deve ficar aí, pelo menos, reserva no teu domingo, 1 horinha, para aprender a lidar com seu relacionamento, a salvar essa, né, essa relação, e aí, ó, esse convite fica aberto para você que está casada, para você que está noiva, para você que está namorando, para você que está num relacionamento, mas que ainda também nem chegou no status de relacionamento sério. Não importa. Se você está passando por dificuldades e crises, você é minha convidada especial para essa aula gratuita, tá? Essa aula vai ser no domingo, às 8h30. Você tem que fazer sua inscrição no site www.feliznocasamento.com.br, tá? Só isso, você reserva sua vaga e no domingo a gente se encontra lá, tá? Gente, é isso. Adorei encontrar com vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.